Fala família, como estão? Fenômeno aqui. E este é o primeiro vídeo de 2025 e já tem muita coisa para falar, muito entre aspas. Mas hoje eu comecei a andar. Eu fiquei, no caso, ó, agora são 9 da manhã. Eu saí às 7 da manhã de casa para eu ficar andando por aí, porque do nada eu decidi começar a andar para lugares aleatórios, não muito longe de casa para eu não me perder e depois voltar aqui em casa tranquilo, justamente para eu caminhar mais, não só ao parque, como eu costumo entre aspas, mais ou menos, e tal. Então eu comecei a fazer isso e hoje eu iria para uma praça que não fica tão longe de casa, pelo menos que eu me lembre, só que eu não consegui encontrar a praça. Eu até perguntei para duas pessoas aleatórias, e uma delas era um bombeiro, inclusive. Aí eu perguntei onde ficava, aí eles disseram de é, como eu chegava lá, e mesmo assim eu não encontrei. Cara, tem um lugar lá que estava em construção, aí só falta ser aquilo, porque eu não encontrei. E aquela praça, a última vez que eu fui, era no Fundamental. Foi no último dia de aula do Fundamental que eu fui à praça. Aí depois, se eu não me engano, eu não fui nunca mais. Eu queria ir lá para revisitar e para gravar este vídeo lá, mas eu não encontrei. Mas assim, eu podia ter gravado em algum dos três parques perto de casa, porque são três, não é só um. Só que eu não queria. Eu queria gravar logo, quer dizer, eu queria gravar lá na praça mesmo, só que eu não encontrei, então fazer o quê? Mas, enfim, né? Caraca, é verdade, o pior é que eu cheguei aqui em casa suando pra cacete, sendo que hoje nem vai fazer calor. Eu tava andando, tava 19 graus, então nem calor tava fazendo. Só que eu andei tanto que eu cheguei em casa, mano, com as costas encharcadas de tanto suor. Mas enfim. Bem, neste ano, né, cara, como começou este ano? Este ano, primeiro, né, eu tive umas férias ali de 10 dias. Na verdade, de 11, né, se considerar o domingo passado. Aí, a partir do dia 12, eu voltei a fazer Mix Master. Não, literalmente, no dia 12 eu voltei porque eu tenho vários projetos para mixar e masterizar. Eu tenho mais de 6. Ficou acumulando bastante, só que o pessoal, né, os meus clientes ainda não mandaram as outras músicas ali. Eles ainda estão enrolando um pouco, mas pelo menos eu já mixei uma música que, inclusive, foram de 5 vozes no total. Então, não deu tanto trabalho assim. Eu imaginei que daria mais trabalho, mas não deu, ainda bem. E foi tranquilo. Eu gastei quase o mesmo tempo que eu gasto normalmente com mixagem, até que com músicas mais simples. Mas enfim, deixa eu beber água. Aí vamos lá. Logo na primeira semana deste ano, literalmente na primeira, eu decidi comprar um carregador para o meu celular. Por quê? Porque o carregador original do meu celular, ele ficou fodido. Tipo, literalmente ele começou a estragar, ele só estava funcionando quando ele queria, e não o cabo. O cabo, ele até agora está intacto. Eu não estraguei ele até agora, ele está funcionando normal. Mas o carregador, ele não durou nem sequer um ano carregando o meu celular, justamente porque ele sobrecarrega muito, ele esquenta muito rápido. Esquentava porque agora eu nem uso mais. Então ele acabou não sendo. Quer dizer, ele acabou não funcionando por muito tempo, só alguns meses. Aí eu tive que comprar um carregador novo e também um cabo, só que um cabo para as minhas cases. Inclusive uma das cases, a branca, que é a melhor que eu tenho, ela já nem está funcionando direito para carregar, mas enfim. Aí eu tive que comprar um cabo e um carregador, só que né, para coisas diferentes. Aí, deixa eu até mostrar, inclusive, o carregador que eu comprei. Então, este foi o carregador que eu comprei,
justamente para carregar o meu celular, que eu ainda assim não exatamente gostei dele, porque ele também esquenta demais. Eu diria que ele até esquenta mais do que o carregador original do celular, que é este aqui, que ele mal tá funcionando. Como eu disse, ele só funciona quando quer. Aí este aqui, ele tem duas entradas. Então se eu quiser, eu posso usá-lo para carregar tanto o celular quanto qualquer uma das cases que eu tenho ao mesmo tempo. Isso que é legal. Mas o problema é justamente que ele esquenta muito e isso não é legal. E eu comprei também aqui o cabo, né, que eu falei, justamente para as cases, sendo que as cases, quer dizer, os cabos das cases, pelo menos as minhas, eles não são gigantes desse jeito. Olha isso. É gigante demais, velho. Você tá doido? Mas pelo menos funciona, né? E o pior é que da case branca, que ela mal tá funcionando para carregar, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que. Se eu não me engano, ou é para cima ou para baixo que eu tenho que mover o cabo para começar a carregar direito. Porque se eu não fizer isso, se eu deixar reto, não funciona. Eu fudi com a case branca. Fazer o quê? Deixa eu beber água mais uma vez. Mas é que tá. Este carregador não foi o primeiro que eu comprei. Eu fui no Mercado Livre, no site, e decidi comprar um carregador muito bom, mais de R$ 100, acho que custou 160, não, 130 por aí. Aí eu, né, procurei na internet e decidi comprar, que era um carregador que justamente ele esquentava pouco. Aí eu pensei, então isso aí vai ser o ideal para mim. Aí eu comprei, aí literalmente no dia seguinte, numa segunda que chegou o produto, só que aí o que aconteceu? Quando eu fui abrir a caixa do produto, né, a embalagem, e tirei o carregador, não este, tá? O outro que eu tô falando. Quando eu tirei, aí eu percebi uma coisa que eu não percebi quando eu fui olhar lá no site, que é o quê? A entrada do negócio é USB cabo C. Não é esta entrada aqui. Não é esta. É de USB cabo C. Mano, eu sou tão burro que eu não parei pra pensar, para prestar atenção nisso lá no site, velho. Aí eu vi isso e eu fiquei, não é possível que eu fiz isso. Aí eu fui pegar o carregador do celular, o cabo no caso, aí eu fui conectar com o USB e conectou, encaixou no caso. E aí eu percebi a burrada que eu fiz. Eu gastei mais de R$ 100 num carregador que nem ia prestar para mim, porque não tinha como, cara. Só se eu comprasse um adaptador específico, mas eu não queria isso. Ai, cara, eu fiz uma burrada do cacete, velho. Do cacete. Aí eu pensei, cara, vou pedir reembolso. Fazer o quê? Porque não era o que eu queria. Eu queria um carregador com esta entrada aqui, ó. Entendeu? Com esta aqui, a padrão, digamos assim. Então, eu fui lá no app do Mercado Livre, eu baixei o app para eu poder me guiar melhor lá dentro. E aí lá tava falando como eu fazia a devolução do produto. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar uma caixa ou envelope que desse para colocar o produto e a embalagem dele, original do caso, dentro da caixa, passar uma fita resistente e ir para uma agência, a agência mais próxima de mim, do Mercado Livre, para eu fazer a devolução, mostrar lá o QR Code do produto em si, e aí pronto, eu recebi o meu dinheiro de volta, teoricamente em alguns dias, ou algumas horas por aí. Aí eu pensei, putz, cara, eu não tenho caixa. Então eu fui numa lojinha aqui perto de casa e decidi comprar uma caixa justamente para eu poder colocar o produto, né? A embalagem do carregador e o carregador em si.
Só que então aconteceu uma coisa. Eu fui comprar a caixa, né? Aí eu comprei esta caixa aqui, de R$ 35. Ó o preço aqui. Não, pera. Ué, tá. Não, assim, ó. R$ 35. Ah, tá, é porque aqui pra mim tá ao contrário, né? Mas tá invertido no caso. Mas aqui o preço, R$ 35. E como vocês podem ver, é uma caixa decorativa, né? De presente, que não é o ideal. E eu sabia desde o início que não era o ideal comprar esta caixa para eu fazer a devolução do produto. Eu sei disso, mas eu comprei mesmo assim, porque eu sou idiota. Cheguei em casa, aí eu pensei, beleza, agora eu vou colocar o produto aqui e aí depois eu passo a fita. Só que aí eu parei para pensar numa coisa. Peraí, que eu me lembre, eu não tenho literalmente duas caixas de papelão no meu quarto? E sim, tinha. E não eram caixas que estavam escondidas. Não, são caixas que elas estavam na minha cara o tempo todo. E eu ignorei elas. Literalmente uma das caixas é do meu aparelho da Claro TV Plus, que eu até já mostrei aqui no canal, em um vídeo que já faz algum tempo. E cara, e nem era uma caixa grande. Então ela era uma caixa realmente ideal para eu colocar o produto, mano, para fazer a devolução. Cara, quando eu parei para pensar nisso, aí eu percebi que realmente eu sou o maior idiota do mundo, cara. E tudo isso na primeira semana deste ano. Na primeira. Meu Deus do céu. Aí quando eu descobri o óbvio, aí eu pensei, ah, pronto, resolvi o problema. Aí eu peguei o produto, né, coloquei naquela caixa de papelão da Claro TV Plus. E aí eu só passei uma fita normal, ó, esta aqui. Eu passei esta fita aqui, que nem é resistente de verdade, como eles indicaram. Mas eu passei três na vertical e mais três na horizontal, mais ou menos assim. E aí pronto. Aí alguns minutos depois eu saí de casa, fui até a agência, que realmente não é muito longe daqui. Eu fui a pé, que era num pet shop, inclusive. E eu não sabia disso. Eu pensava que as agências do Mercado Livre ou de qualquer outra empresa assim de produtos, tipo, a agência aparecia lá em cima, Mercado Livre. Aí aparecia o logo da empresa e eu pensava que era assim a agência, mas não. A agência pode ser um pet shop, pode ser um lugar que conserta celular, pode ser qualquer coisa. Então eu fui no pet shop, mostrei o QR Code, obviamente entreguei a caixa e literalmente, acho que 1 minuto depois, 2 minutos por aí, eu recebi o meu dinheiro de volta, os R$ 130. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei muito aliviado. Nossa, muito aliviado. Uma pena que naquele dia tava fazendo sol, então eu assei pra cacete. Mas pelo menos eu cheguei em casa já com o dinheiro de volta. E, se eu não me engano, antes de eu fazer a devolução do produto, eu já havia ido a uma loja ali para eu comprar tanto este cabo quanto este carregador. E inclusive, antes eu havia comprado um outro cabo que ele era a entrada USB, né? No caso a ponta dele era USB tipo C, sendo que as cases elas não são isso, ela é esse micro aqui, ó. Acho que vocês não conseguem, não vai focar, mas era um micro na verdade. Eu fui muito burro, mano. Até nisso eu fui burro. Cara, né? Não, na primeira semana deste ano, meu parceiro, eu comecei muito bem. Mas enfim, agora esta caixa aqui, ela só vai ser usada quando for para dar presente para alguém, no caso, eu colocar um presente aqui dentro e tal. E realmente é uma caixa muito bonita para usar como devolução. Então, então parando para pensar, ainda bem que eu
não usei ela para devolução, mas é uma pena que eu comprei ela. Pô, R$ 35, mano. Com o meu dinheiro ainda, aí é triste. Mas enfim, o que importa é que os meus R$ 100 foram devolvidos, 130. Só que eu também fiquei orgulhoso de mim, porque logo na primeira semana, eu meio que venci um pouco o meu problema de procrastinação. Porque eu falei que eu procrastino muito para qualquer coisa, tirando mixagem e masterização de música. Só que dessa vez, na primeira semana, né, do ano, eu consegui fazer essas coisas. Então, eu tive culhão para já comprar o carregador para o meu celular. E aí, quando eu percebi que era um carregador errado, eu já tive culhão o suficiente para já planejar a devolução, de já conseguir fazer a devolução na mesma semana que eu comprei o produto, e também de já comprar estes outros dois produtos. Então, eu gostei muito disso, e também foi nesta semana, quer dizer, no caso, a primeira semana ainda, eu também fui no posto de saúde aqui perto de casa para eu poder marcar um clínico geral para fazer exame de fezes, de urina e de sangue. Aí acabou não dando certo, porque não tinha agenda aberta justamente para a doutora que eu passo, então eu acabei tendo que voltar para casa sem nada, mas enfim. Inclusive, né, atualizando, para quem acompanha o canal, que são poucas pessoas, mas para quem acompanha, sabe que eu falei que no final do ano passado eu iria ao proctologista para ver o meu problema de constipação. E aí eu fui lá, né, para ele dar uma verificada, e ele disse que eu teria que fazer um exame. Então o meu problema não foi resolvido ainda, mas fazer o quê, né? E também não consegui marcar o exame porque eu tô na fila do exame. É sempre assim. Quando é pra marcar exame, sempre vai estar na fila. Eu até podia ter marcado o retorno com o doutor, que seria no mês 3, que também é o mês em que eu vou voltar com a minha doutora de otorrino. Só que eu consegui marcar primeiro o exame para depois marcar a consulta, porque aí seria menos arriscado. Mas, enfim, essa foi só a primeira semana deste ano. E na primeira semana, que foi o mesmo dia em que eu fiz a devolução do produto, tranquilão, no mesmo dia eu me candidatei a uma vaga como auxiliar logístico no Mercado Livre mesmo, que é bem perto de casa, muito perto. Eu consigo ir a pé, é literalmente 0 quilômetros de distância, é só alguns metros e eu chego lá. Eu não sei exatamente onde mas eu sei que é só alguns metros que eu chego lá. E assim, o emprego ele parece bom, né? O salário é ok, né? A escala não é boa, né? 6 por 1. Quer dizer, são várias escalas, a maioria é 5 por 2, mas de horário mesmo, eu só gostei do horário lá da 6 por 1, mas fazer o quê? Que é inclusive o emprego que o meu amigo de infância, o Nicolas, que ele tá fazendo, né? Que ele começou a fazer no ano passado. Aí ele disse que até que vale a pena, então talvez eu acabe fazendo mesmo. Só que eles só começam a contratar em fevereiro. Então eu enviei o currículo para eles em janeiro, né, como eu falei, e só em fevereiro que eu receberei a resposta para ver se eu vou ser chamado ou não. Espero que eu seja. Se eu não for, aí eu tento arrumar outro emprego, porque eu preciso de o emprego, né, para comprar minhas coisas e tal, para poder me sustentar. E então, eu acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que falar e tal. Falando nisso, sobre esse amigo, o Nicolas, eu fui na casa dele no final de dezembro e foi muito legal. A gente jogou um pouco de Hello Neighbor, inclusive. A gente fez tier list de FNAF.
essas coisas estão lá no meu Instagram, né? Que eu vou deixar o link na descrição, na verdade eu sempre deixo. Aí no final do ano eu fui lá para casa do meu pai e também foi muito divertido. Eu acho que foi o final de ano que eu mais gostei de ir lá no meu pai, porque foi engraçado, foi divertido, né? Passar ali com os parentes e tal. Então, é isso. Aí eu só não gravei este vídeo mais cedo, né? Alguns dias atrás, porque eu poderia, porque eu tava focando em mixagem e masterização. Então, agora que eu tô livre disso por enquanto, então eu resolvi gravar este vídeo hoje. Mas então, este acabou sendo o vídeo, né? Acho que não tem muito mais o que gravar. Então, este foi o primeiro vídeo deste ano. Espero que tenham gostado. Deixe um like no vídeo. Inscreva-se no canal caso ainda não sejam inscritos. Sigam-me no TikTok e no Instagram, só que mais no Instagram, porque eu uso mais ele do que o TikTok. Então, é isso, galera. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Falou!